Então, pensando em suprir essas necessidades, ou pelo menos começar a suprir essas necessidades, né, a gente planejou algumas lives temáticas exatamente enfatizando aqueles temas que foram colocados como os ministérios que mais precisam de capacitação nas igrejas. Iniciando então essa série de lives, serão 8. Essas lives temáticas serão 8 até dezembro. Serão 9 porque a 9ª será a última do ano na nossa programação. É uma live musical de Natal. Mas essas lives temáticas visando capacitação serão, então, 8. Se você ainda não sabe quais são os temas, então corre lá, tá na nossa página no Facebook, a gente está aí mandando geral para todo mundo, tá? E nós vamos aqui falando para vocês também no decorrer da nossa conversa. Vocês já viram aí a nossa convidada, Fernanda Garcia, mas para muitos é simplesmente a Fernandinha, né? Então, nós estamos aqui. Primeiro, deixa eu encerrar a transmissão do YouTube que deu boró. A gente fez um teste aqui antes, estava tudo bem. E aí agora deu boró, mas não tem problema, porque depois a gente vai colocar no YouTube. Estamos gravando, vamos jogar no YouTube, como a gente fez com outra live que também deu boró. Ontem fez teste, hoje fez teste, estava tudo bem. Mas tranquilo, a gente vai se resolvendo por aqui. Então, estamos aqui com a Fernandinha e nós vamos falar hoje, né, acho que a gente poderia falar sobre outras coisas também com a Fernandinha, né? Segunda-feira ela participou de uma live, conduziu uma live sobre o câncer de mama. Estamos no Outubro Rosa e tal, né? Então a gente poderia falar de outras coisas, poderia falar de educação física, que ela é professora de educação física também, né? E tal. Então, multiconhecimentos, a Fernandinha multiconhecimentos. Mas hoje nós vamos conversar sobre o Ministério de Dança. Nós, então, colocamos como o nome da live Corpo que Adora. E aí nós jogamos aqui o tema, o Ministério, o papel e lugar do Ministério de Música na igreja. Okay? Sobre isso nós vamos conversar com a Fernandinha. Eu vou deixar, a Gisele não vai ficar aqui somente colhendo comentários e falando de comentários, faça perguntas. Se você tem pergunta aí, quer colocar a Fernandinha na fogueira, então hashtag Fernandinha na fogueira, então já vai aí metralhando, fazendo suas perguntas aí, tá? E a Gisele vai também, neste momento, apresentar para vocês quem é a Fernandinha. Quem é a Fernandinha? Quem é a Fernandinha? Eu vou pegar minha colinha, tá? Minha colinha aqui, porque de cabeça eu não vou lembrar, então a cola. Ela é a esposa do Ailon Serbeto, essa mesma pronúncia, né? Certinho. Ailon Serbeto é a mãe do Henrique e da Helena, é pastora no Lar, lugar de amor e recomeço aqui em Goiânia. Ela é graduada em Educação Física pela UFG, pós-graduada em Atendimento Educacional Especializado e fez cursos livres de jazz e balé clássico no Senarte Rema. E liderou uns grupos de música, de dança por aí, não foi? Conta pra gente. Primeiro eu quero agradecer, né, a vocês por estarem dando essa oportunidade, não para mim, mas para a dança, né? Que é um mover aí, né, que acontece em muitos lugares e muita gente fica ainda na dúvida, né? Realmente, eu sou esposa do Ailon, mãe do Henrique e da Helena, né? São os nossos amores, né? A minha formação é Educação Física, licenciada, e eu tenho esse pezinho aí na dança. Eu venho de uma família toda musical. Todo mundo canta e toca.
Menos a Fernandinha. A Fernandinha sempre participou de grupos de música, de quintetos a vida inteira. Só que dentro de mim sempre queimou outras coisas. Eu tenho uma avó, quer dizer, eu tinha, né? Ela é falecida, que ela é poetisa. E meu pai sempre falou que veio dela essa veia mais artística para mim. Então, eu sempre, desde pequenininha, gostei de escrever e sempre fui, assim, emburrada para o ensaio do louvor e do coral, porque eu nunca fui muito fã. E aí, aos 11 anos, meus pais assumiram uma igreja no Jardim Europa, ali, a Igreja Batista do Jardim Europa. Antigamente, ele era no Parque Anguera apenas. E ali a gente tinha um grupo de coreografia, que hoje é o pastor Marquinhos, ele mora em Brasília, é o meu primeiro professor, assim, praticamente, da dança na igreja. E aí, na época, ainda é só coreografia, né? Porque não pode dizer, não podia dizer, né, que era dança. Mas foi a partir dali mesmo que eu comecei a entender que eu tinha um chamado, uma vocação diferente. Apesar de ter demorado muitos anos para abandonar de vez a música, porque, querendo ou não, a gente se cobra, né, na igreja de ser servo e fazer o tempo todo, fazer tudo e querer ajudar todo mundo, né? Mas a minha chama com a dança, com o teatro, sempre foi mais forte mesmo. E fui estudar, né, na escola, tinha balé, fazia, depois, né, fui para o Senarte, o jazz um pouquinho mais forte na minha veia. Por ser brasileira, acho que o jazz sempre movimenta mais a gente, né? Então, sempre gostei mais. E pude, na igreja, entender um pouco esses processos de como trabalhar com a dança. Comecei a questão de liderança de dança quando eu fui para o Jardim das Esmeraldas, na Igreja Batista lá, que a gente juntou o grupo de amigas e vamos fazer coreografia. Muitas que não gostavam também de cantar, ou pela amizade também, e todo mundo junto. Então, vamos brincar de fazer coreografia. Na época, ainda com as roupas do coral, as becas do coral, porque não podia, né? Tinha todo um medo, um pudor, e a gente entende tudo pela época, o novo, né? A novidade. E a gente foi avançando. E a gente vai conversando essa noite sobre isso. Legal. Deixa eu fazer logo uma pergunta. Existe Sim. diferença? É somente uma questão de nomenclatura ou existe diferença de chamar de Ministério de Dança ou Ministério de Coreografia? Tem. Tem diferença porque a coreografia é a produção, né, que a gente faz. É montar a sequência de passos, a coreografia. E a dança é quando você coloca todos os elementos, né? A música, com letra ou sem letra, figurino, tudo isso entra, incorpora e faz a dança completa. A dança não é simplesmente 3 para lá, 3 para cá. Isso é coreografia, a gente monta a coreografia. Tanto é que no momento do processo criativo, de montagem de coreografia, a gente ensaia muito sem música primeiro, montando passos primeiro. Depois, quando veio o conjunto todo, se torna a dança, né? Que é a expressão corporal toda, né? Não é simplesmente a prática do passo em si, né? Então, tem diferença. Certo. Até me lembrou, a gente estava lá na igreja, na CIB, fomos convocados uma parte da equipe de música para gravar, já que foi um EBD, uma EBF online esse ano. Então, a parte da equipe de música foi convocada para gravar as músicas que seriam apresentadas na gravação das historinhas cada dia. E aí a
coordenadora do ministério e algumas professoras que iam participar, aí combinaram alguns gestos, né, de coreografia durante as músicas, para não ficar aquela música infantil só das lá mexendo os olhos e a boca. E aí estava lá no grupo, gente, ó, a gente precisa ensaiar a dança. Aí foi lá o líder, dança não, coreografia. Aí você a gente sofreu muito, assim. Eu sofri muito e por começar muito nova, a gente também não tinha maturidade, né, assim, espiritual e de vida. Então, às vezes eu ficava muito irritada com aquilo. Mas hoje não, hoje eu entendo que são processos de aceitação mesmo, da questão mesmo até teórica do processo, né? Às vezes a pessoa não sabe mesmo entender teoricamente, né, cientificamente o que é aquilo, né? Então, assim, a gente sabe que uma música não é simplesmente um acordezinho, né? Ah, bati uma nota, pá, dei a música. Não, a gente sabe que são vários elementos. Então, a gente respeita, às vezes tem gente que não quer de jeito nenhum. Ah, o grupo de coreografia, tá bom, vamos, grupo de coreografia mesmo, mas nós vamos dançar mesmo. Legal. Ok, você já disse que começou cedo e tal, e você já começou a entrar nessa questão. Ainda hoje existem as pessoas que são contra, pastores, né, que são contra, líderes que são contra e não permitem nos cultos que aconteça, então, apresentações de dança, e que pode ser em algum outro momento, tipo atividade dos jovens, em acampamento, alguma coisa fora da igreja pode ser, mas na igreja parece que na igreja é pecado. Então, como que você lidou com isso e como você embasou, então, biblicamente o seu entendimento para você? Hoje você está numa igreja com uma visão diferente, mas você fez parte de igrejas históricas, igrejas que têm uma visão mais conservadora e que, por isso, você já sabia por que não havia aceitação, né? Como foi que você, então, construiu o seu entendimento bíblico do ministério de dança? A gente passa por vários processos de maturidade na vida, né, como um todo. Primeiro foi realmente os meus professores de dança, eu sempre busquei a técnica, mas eu tive, a minha maioria, minhas referências, meus professores cristãos, né, que eles já tinham o trato da dança para a dança cristã. Então, a gente sempre teve esse momento de refletir o que é a dança dentro da igreja, né, a dança cristã. Porque o nosso entendimento é que a dança, assim como a música, ela é a transcrição da palavra de Deus também. Então, ela é a mensagem também. Tem que ter significado, tem que ter coerência, não é simplesmente dançar por dançar, e tem momentos também. Então, assim, no começo, como era muito fechado, a gente tentava respeitar tudo e todos, igual eu brinquei, né? Mas é verdade. Nós usávamos as becas do coral, porque existiam irmãos que falavam que a gente ia dançar e sensualizar através do nosso corpo. Então, a gente sentou com o pastor, questão do figurino, tudo, e ele sugeriu, vamos usar a beca, então, porque já era uma prática do coral usar a beca. Então, vamos usar a beca. E a gente fazia muito com linguagem só de mãos e surdos, né? Linguagem de libras, um pouco misturado, para poder transmitir para eles que a gente estava querendo era transmitir uma mensagem e não simplesmente uma expressão corporal vazia. Porque quando a gente dança, a gente quer transmitir alguma coisa. E a dança cristã, principalmente, ela precisa ter significado. Então, assim, no começo, até a gente ganhar esse espaço de entender que a dança é a transmissão da palavra de Deus, foi bem complicado. Até porque éramos mais meninas, né? Igual, quando eu comecei a liderar, eu tinha
14 para 15 anos. Antes eu tinha um líder, mas a gente sempre levou retaliação, porque enquanto éramos crianças era bonitinho. Quando Sim. entramos para a adolescência, já querem aparecer. As meninas estão rebolando, né? As meninas estão, né? No meu primeiro grupo, tinham meninos e meninas. No grupo já lá no Jardim das Esmeraldas, que a gente foi, que eu ajudei, né? A gente participou todo mundo, eram praticamente meninas. Os meninos já tinham o preconceito, já não queriam, fizeram uma ou duas, mas depois não queriam mais. Então ficou um grupo de meninas, dança para meninas. Então, assim, a gente entender a cultura do ambiente também faz parte do aprendizado da palavra de Deus. O respeito com, igual na igreja mais tradicional, o Ministério de Dança é para momentos, é para, vai ter o Dia das Mães, faz a dança. Vai ter o Dia dos Pais, faz a dança. O pastor quer fazer uma mensagem e o ministro de música vai usar alguma linguagem diferente, pode pôr a dança. Já nas igrejas mais neopentecostais e pentecostais, durante o louvor já tem dança. Então, a gente tem que entender o ambiente que a gente está. Então, assim, dança não é pecado, né? Não é pecado. É algo realmente criado por Deus, assim como a música, porque é uma maneira que nós temos de expressar o que nós sentimos e o que nós cremos através do nosso corpo. Lógico que eu dançar no meu ambiente de trabalho, eu vou dar uma expressão daquilo, daquele momento. Por exemplo, eu trabalho hoje com inclusão. Então, eu faço coreografias com os meus meninos com sentidos e significados inclusivos. Então, no momento da minha apresentação na escola, é sobre as diferenças, essas são as mensagens. Quando eu parto para dentro da igreja, eu vou ver de acordo com o tema que está sendo usado. Então, pode ter o Dia das Mães? Pode. Pode ter o Dia das Diferenças? Pode. Mas também pode ter o dia que o Espírito Santo fala ao meu coração sobre gratidão. E no momento do louvor, eu estou dançando sobre gratidão. Então, essa questão, esse contexto da dança dentro da igreja é muito sério, que precisa ser muito bem direcionado. Quando a gente trabalha com grupos de dança para instruir, né, para orientar, a primeira coisa que eu falo, o grupo está aqui para quê? Tem que ter um objetivo. Não, porque a gente gosta de dançar e aí a gente é desafinado, não canta, eu não gosto de criança, não vou para o ministério de criança, ou eu não gosto dos velhos, eu não vou cuidar dos velhos, então eu vou dançar. Não, esse não é um significado da dança cristã. Continua sendo louvor e adoração e expressão de gratidão ao meu amor a Deus. Então eu preciso focar no que é o objetivo da dança. E aí vem a questão também e aí depois nós vamos entrar mais um pouquinho de não somente espiritual, mas também técnica, né? Daqui a pouco nós vamos entrar aí. Mas vamos ficar aqui por enquanto no espiritual. Certo. O que você falou em relação à resistência dos meninos, do público masculino, de fazer parte do Ministério de Dança nas igrejas, a cultura latino-americana ela é uma cultura machista, né? Para você ter ideia, eu dou aula no Brasileiro França, no curso de Arte e Educação. Eu dou aula para as turmas que assistem aula na segunda, quarta e sexta-feira, e eles têm aula de música, de artes visuais e de circo. Na terça, quinta e sexta são as chamadas turmas B, que eles têm aula de artes visuais, teatro e dança. E essas turmas têm menos alunos, as turmas B. Principalmente porque os meninos, né, às vezes, porque é feito o sorteio das vagas, né? Então,
Às vezes a criança é sorteada para ter aula na turma B e o pai não matricula, porque ele não quer o filho dele tendo aula de dança. De dança. Então isso é geral, não é somente dentro da igreja isso. E eu tive dificuldade fazendo a divulgação, vou falar a verdade aqui, fazendo a divulgação e vendo o convite da live, foram poucos. Eu enviei convite para homens, porque eram pastores e às vezes quer entender, ouvir alguém da área falar sobre o assunto, né? Enviei para pastores e tal. Mas se eu mando para algum amigo meu um convite para ele assistir uma live para falar sobre o Ministério de Dança, ele já vai de repente responder: ô, você está me estranhando, rapaz? Você acha que eu vou entrar no Ministério de Dança e eu estou precisando me conhecer? Então, há essa resistência, mas é geral, é cultural. Eu não sei É uma questão. Não sei se você tem, inclusive, informação, né? Tipo, nas igrejas dos Estados Unidos, o Ministério de Dança tem essa resistência também com o público masculino, na Europa, assim, há essa resistência também. Mas, pelo menos aqui, a gente pode entender também porque a gente hoje porque caracterizou, né, estigmatizou o Ministério de Dança com o corpo de baile, né, o balé clássico. Então, é por isso que a gente acaba tirando e segregando nessa galera. Então, assim, na base do balé clássico, os primeiros mesmo, né, são homens, porque o balé exige tônus muscular demais e é força demais. Então, assim, né, em Nova York, os primeiros bailarinos não foram mulheres, foram homens, né? Por conta dessa questão de força. Depois que entrou para a questão mesmo feminina, da leveza, da delicadeza, tudo isso, e aí começa a tirar um pouco a galera masculina de dentro da dança. E aí a gente hoje na igreja também tem esse estigma da dança ser o balé. Esse é o problema do Ministério de Dança. Porque o Ministério de Dança não é técnica somente, ele é adoração. Então, você precisa envolver a igreja toda. Eu falo porque, por exemplo, eu participei já de momentos que o Ministério de Dança faz os gestos para a igreja fazer. No momento do louvor, e antigamente tinha mais, agora tá menos. Tinha umas músicas que a gente, né, fazia coreografia com gesto com as mãos, e a dança levava a igreja a fazer. Porque para nós o entendimento é de Efésios 4, de unidade do corpo de Cristo. Não tem como o meu ministério de dança, se não for para o aperfeiçoamento da igreja, para o juntamento da igreja, para a edificação. Não tem motivo se não for para isso. Então, se eu não estiver testificando na vida do meu irmão, não tem porquê. Então, por exemplo, o meu irmão, homem, quer participar do Ministério de Dança. Por que eu não posso usar momentos com outros estilos de dança? Eu participei de um festival só de dança cristã. E as meninas fizeram um momento de dança argentina, tango. Elas foram no Ministério de Casais, selecionaram casais e ensaiaram para apresentar. Então, o Ministério de Casal participou daquele festival, dançando um tango. Elas arrumaram sem letra, foi só, né, melodia, né? E aí, instrumental, e os casais dançaram. A sua esposa com o seu marido naquele momento. Foi uma coisa assim de arrepiar, coisa linda, muito lindo aquilo. Por quê? Porque você não pode colocar aquilo para todo mundo participar, né? Então hoje a gente vê, tem hip hop, tem, né, o próprio jazz, a gente tem várias. Por que no louvor eu tenho que cantar músicas animadas e músicas lentas? Vou falar grosseiramente, né? O Nairon depois me corrige, né? Para agradar, além de agradar todo mundo, mas por quê? Porque tem significado, música de guerra, música de, né, de levantamento da igreja, música mais para contrição, tudo tem. Na dança também.
Por que eu não posso levantar um grupo e fazer um exército para dançar? Bota os meninos para dançar, entendeu? Então, o estigma do clássico contaminou o Ministério de Dança. E aí faz as meninas serem bracinho para cá, bracinho para lá, e a adoração acabou. Uhum. Certo, legal. Ok. Já estamos aqui na parte da dança na igreja, né? Existe essa questão, você até começou a falar sobre isso, né? A dança como uma apresentação em um momento específico, em algumas igrejas acontece assim, nós temos aí os graus de aceitação, podemos de repente dizer dessa forma, que tem igreja que não aceita a dança. Tem as igrejas que aceitam com as devidas restrições. Eu ouvi um pastor falar certa vez que se tem movimento do quadril, então sensualiza, não pode. Então, como é que dança? Então, literalmente aquela pessoa sem cintura, né? Então, para ele seria isso. A dança caberia na igreja. Corta só a parte de cima, só membros superiores e tronco. E as pernas vai ser somente para caminhar de um lado para o outro, mas não pode. Então, há essa restrição. Para alguns, depende do líder, né, que determina como a coisa vai funcionar ali. Em outras, acontece como um momento específico, né? Tem lá, em um momento do ajuntamento da igreja, que dá espaço para que haja uma apresentação especial de uma coreografia ou de uma dança. E tem as igrejas que acontece simultâneo, né? Às vezes, em algumas depende do espaço também da plataforma, né? Porque às vezes tem igrejas que já o espaço é pequeno para a banda ali em cima, né? Então, algumas igrejas colocam simultâneo isso, né? Como a dança acontece. Então, a gente vê aí, de repente, essa questão da aceitação, é a questão como incluir a dança na liturgia. Aí é que a gente pode entrar para você falar sobre isso. Como incluir a dança na liturgia. Por quê? As igrejas históricas, as igrejas reformadas, elas, pelo menos ainda hoje, há aquelas que seguem um dos documentos da igreja reformada, que é o princípio regulador do culto, que há uma rigidez no sentido de dizer, se não está na Bíblia, então não faz no culto. Então, se ele procura, que geralmente se diz simplesmente, Miriam dançou, então eu vou dançar também. Mas, rapaz, Miriam não estava ali na igreja, Miriam estava lá, tinha acabado de atravessar o Mar Vermelho. Ele não era na igreja, então não cabe dança na igreja. Aí você vai procurar, e se a pessoa for bem a fundo mesmo, ele vai dizer, não existe base bíblica para ter dança na igreja. Então, coloco isso para você, como encaixar a dança como parte da liturgia. A gente, isso é uma coisa tão assim, né, é bem dura, né, porque existem muitas coisas na igreja que não tem na Bíblia, né, teoricamente, e as pessoas fazem o que convém, né, realmente. Mas na liturgia da igreja, a gente precisa entender que Jesus veio para quebrar a liturgia, né, primeiro. Mas assim, para mim, eu sou muito da questão do culto racional. Nós precisamos pensar para cultuar, né? Precisamos entender, ter entendimento daquilo que está acontecendo. Então, por exemplo, uma igreja fechada para a dança, não tem nenhum membro que precise disso, que entenda de dança e que não sinta falta desses processos, não tem por que mexer. Eu vou ser bem sincera. Agora, quando a gente tem grupos dentro da igreja, principalmente porque ela leva jovem, né? Ou então, eu falo que eu tenho uma igreja que tem um grupo de dança só de mulheres maduras, né? Terceira idade.
elas sentem falta desses momentos. Então, elas pediram para o pastor se elas poderiam. Se há um pedido de irmãos, eu acredito que nós precisamos sentar e conversar sobre as maneiras de adoração. Nós entendemos que existe liberdade no adorar. Deus testifica no meu coração de uma maneira e fala com você de outra maneira. Para mim, o Salmo 150 é o melhor, porque a gente vai louvar ao Senhor com tudo. Ele coloca tudo, né? O salmista coloca tudo. Ele põe todos os instrumentos, ele põe a dança, ele põe tudo. E a gente sabe que tudo para o corpo foi feito para isso, para glorificar o Senhor. Então, incluir na liturgia a dança seria você dar oportunidade para outras pessoas adorarem da forma com que elas se sentem bem. Porque nem todo mundo quer levantar a mão, nem todo mundo quer ficar em pé, nem todo mundo quer ficar de joelho, nem todo mundo quer cantar e nem todo mundo quer dançar. Mas existem pessoas de todas as formas na igreja. Então, não é uma questão de ser um quadradinho onde todos são iguais. Então, nós precisamos pensar, sim. Aí vem muito, eu já ouvi muito isso também, o pastor falou, aqui não tem, pronto, acabou, você não está bem, você vai para outro lugar que tenha. E não é simplesmente assim. Você não está bem aqui, pega suas trouxas e vai embora. A gente precisa entender o que é aquilo. A minha luta com a dança sempre foi fazer mais, crescer mais. No dia que nós fizemos um musical de Natal, de Páscoa, com coreografia junto, falei, Senhor, estou no céu, porque foi uma evolução de algo que a gente acredita. Então, o meu corpo, ele pede a expressão. Eu não consigo adorar ao Senhor pela metade. E o meu complemento em fazer também é. Só que a gente sabe que tem o respeito. A gente não chega metendo o pé na porta. Não é simplesmente... eu vou falar de uma igreja específica, que é lá no Jardim das Esmeraldas, né? Que é onde eu trabalhei mais tempo com a dança. Eu fiquei lá por 16 anos. Não foi simplesmente cheguei, eu quero assim, não. Foram muitos romperes. E eu lembro que o pastor de lá é um pastor já mais, né, tem uma idade mais avançada, mas a cabeça dele é muito boa. E ele falava assim, minha irmã, eu gosto, eu acho lindo, mas tem uns irmãozinhos que ainda estão assim, então vamos devagar. Então a gente ia devagar. E a gente ia com calma. E não tem como. Aquilo que é de Deus, a gente vai rompendo. E assim, igual o Nairon falou, eu não quero que mexa o quadril. Então, primeiramente, nós vamos mexer só as mãos. Depois, a gente vai ousar um pouquinho, mostrar um pouquinho, e aí a gente vai. E aí a gente ouve a resposta. É uma via de mão dupla. A gente faz e escuta. Faz e escuta. Acelera e pisa no freio. Acelera e pisa no freio. Biblicamente, para mim, eu me baseio na maior parte em Efésios 4 mesmo, a unidade do corpo, né? Que cada um é digno da sua vocação, pegue a sua vocação e faça aquilo melhor para Deus. E o Salmo 150, que é pegue tudo quanto é instrumento, pegue seu corpo, pegue sua voz e vamos adorar. Porque se não for desse jeito, não tem porquê as diferenças dentro da igreja, né? A gente vai ser todo mundo engessadinho e pronto, acabou. E a gente precisa entender também que na parte de Efésios é o que eu mais pincelo. É usar a minha vocação, mas tem umas regrinhas para usar a minha vocação. Então, a gente precisa entender isso e praticar. Então, é humildade, mansidão, tem que edificar o corpo. Não é simplesmente eu vou fazer a minha vocação e vou dançar e vou fazer o que eu quero. Mas vamos lá com isso e com isso. E quando a gente faz as coisas segundo o coração de Deus, não tem como não, você rompe. Você rompe. Certo, legal. Nós temos uma pergunta aqui, o pessoal está pegando leve.
A hashtag Fernandinha na Fogueira não está subindo, então temos uma pergunta aqui e a Gisele vai ler para você aí. Tá bom. Fernandinha, a dança pode auxiliar no entendimento do corpo como fonte do sagrado ou divino? E também pode ser usada para evangelização? Como desmistificar certos preconceitos que a dança tem na igreja? Esse a gente até falou um pouquinho, né? Mas as 3 perguntas estão juntas, é da mesma pessoa, viu? O Alan, que está acompanhando a gente. Alan é meu professor. Legal. Na faculdade, está acompanhando. Beijo, Alan. Então, pode responder. Muito bom isso. A questão do sagrado, né, do santo, né, aquilo que vem do alto é o Senhor o tempo todo. A dança precisa expressar o Senhor, precisa expressar Jesus. Então, a questão do evangelismo é prático. Não existe uma maneira artística maior para mim do que teatro e dança para evangelização, porque a imagem impacta muito forte. Aquilo que a gente vê, o ser humano é muito visual, né? Então, você transmite com o corpo e com os gestos aquilo que a palavra quer falar para ele. A minha orientação só quanto ao evangelismo a gente não dança aquilo que a gente gosta no evangelismo. Por quê? Porque a imagem tem que ser muito, muito clara. Então, é mais teatral mais do que nunca. Então, é uma representação muito mesmo. Então, assim, a dança, ela tem que marcar, impactar com a mensagem. Então, as vestes precisam falar por si só, os passos precisam falar por si só, a feição do rosto precisa falar por si só. A gente teve um momento, uma vez, onde a gente... Tá na moda agora também o flash mob, né? Assim, agora já tem uma parada, mas foi muito forte o flash mob. Onde está todo mundo aqui, ou é coral ou é dança. Mas a gente teve uma vez a questão mesmo da crucificação, né? De fazer a crucificação numa praça e a dança junto. Então, assim, é incrível, não tem um que não se comove, não tem como. A dança, ela mostra, eu falo, por exemplo, eu tive um momento impactante da minha vida que eu dancei sozinha, brincando para uma moça. E ela caiu em prantos, porque o meu corpo inteiro falava aquilo que eu estava pregando. E aí os meus gestos eram gestos de amor, porque eu abraçava, eram feições de gratidão ao Senhor, né, e tudo isso. Então, assim, e dentro da igreja, vamos colocar no momento do culto, por exemplo, um ponto fundamental de auxílio é com o pregador. A mensagem pregada pelo pregador e no final, ou no meio, ou intercalado, você usar a dança com uma canção que tenha a mesma sincronia da mensagem, fala muito a vida das pessoas. Há 2 domingos atrás, nosso pastor lá em Brasília, ele fez isso. Ele foi pregando por tempos, igual mesmo um musical, só que só de dança. Ele pregava, falava o texto, a dança entrava e fazia a coreografia, né? A dança toda, usando cruz, usando vestes no pano de vermelho. Tudo isso tem significado. Pano vermelho, pano branco, pano amarelo, tudo para a gente tem significado. Só que a igreja precisa ver. Não é para a gente, o ministério, precisa ser para a igreja. Então, assim, desmistificar o santo é trazer para a pessoa o entendimento. Porque muitas vezes a gente coloca o santo muito lá em cima. E aí a gente não tem acesso. E a gente tem que lembrar que o véu se rasgou, Jesus se faz presente, o Espírito Santo fala aos nossos corações. E eu sou um canal onde eu vou falar. Muitas vezes, antes da coreografia, eu explico a coreografia. A coreografia vai acontecer isso, isso, isso. E os irmãos agora assistam para vocês verem certo como que vai acontecer.
porque facilita o entendimento das pessoas também. É a palavra de Deus, ela precisa ser compreendida. Então, não é simplesmente entrei, dancei e acabou. Eu posso testificar, eu posso falar, eu posso explicar, eu posso falar o versículo da base daquela coreografia, e assim vai. Legal. Tem um versículo aqui, não sei se vai ajudar você nisso aí, Romanos 6, quando Paulo está falando ali da questão de, antes de conhecer a Cristo, eu sou escravo do pecado, e conhecendo a Cristo, então eu escolho ser escravo de Cristo, viver para servir a Ele. E aí no versículo 13, eu leio aqui na nova versão transformadora, ele diz: não deixe que nenhuma parte de seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado, mas em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. Exatamente. E isso é muito forte, porque a dança, por ter a questão da sensualidade, a gente tem que se policiar muito nisso. Então, por exemplo, a Gi, quando ela me ligou, ela falou assim, posso pôr coreógrafa? Falei, não, põe professor e tal, porque coreógrafo só faz os passos ali em si, entendeu? E a gente, como instrumento do Senhor, como ministro do Senhor, a gente tem que entender tudo. Por exemplo, eu tenho um grupo misto de meninas altas, meninas pequenas, meninas gordinhas, meninas magras, meninas de todo quanto é jeito. Eu sou um biotipo de mulher que tem um quadril um pouco mais largo. Dependendo do gesto, do movimento que eu faço, não fica bom para mim, mas para minha colega vai ficar. E aí o entendimento que eu tenho que ter é um movimento que cabe a todos naquele momento. Quando a gente está dançando em grupo, por exemplo, para facilitar essa compreensão e tirar o que é pecaminoso daquele ambiente. Então, assim, a gente precisa. Eu lembro quando eu era mais nova, que a gente vai montando coreografia assim, à torta à direita. O ensaio é uma brincadeira, é uma palhaçada, assim, a gente brincava muito. Porque o gesto a gente fazia e a outra já interpretava diferente e já dançava de um lado e jogava um axé do outro. Então você vê que se tornou vulgar aquilo. Então hoje eu tenho outro entendimento, né? A gente tem que ter essa preocupação, sim. A gente fez uma coreografia uma vez para fazer no Teatro SESI, no grupo. E o pastor pediu, porque foi um festival muito legal, ele pediu para a gente fazer na igreja depois. Quando a gente foi para a igreja, eu adaptei muita coisa. Porque uma coisa foi a gente dançar no teatro, onde só tinha uma plateia de grupos de dança, onde todo mundo entende de dança. Outra coisa é eu entrar para dentro da igreja e sentar numa posição diferente, de deitar de uma maneira diferente, onde a igreja não tem a compreensão da técnica da dança e que pode transparecer algo estranho. Então, a gente fez duas versões da coreografia. A coreografia do teatro e a que foi para dentro da igreja. Mas a mensagem foi a mesma. Esse entendimento e esse cuidado a gente tem que ter muito também. Legal. Estamos aqui. A gente tem hora marcada no Insta, né? Que no Insta é 1 hora e acabou. Estamos começando a partir para os finalmente aqui. O pessoal está sendo muito benevolente com você. Hashtag Fernandinho na fogueira, nada. Mas nada. A gente tem, o Ministério do Arte tem a visão da treliça e a videira. É trabalhar a parte de estrutura, que o treinamento inclui a parte de estrutura, é treliça, mas também trabalhar enquanto a gente capacita as pessoas com a técnica, a gente também trabalhar o relacionamento discipulador para desenvolver o caráter de Cristo na vida dessas pessoas. Então, o que eu quero colocar para você agora é que você dê uma palavra para aqueles que lideram ministérios de dança. A live vai ficar gravada em nossas redes sociais, então depois muitas pessoas vão assistir, gente da área vai receber o link para assistir essa live.
E o que você teria para falar para essas pessoas que talvez alguns tenham uma visão errada? Olha, o próprio líder do ministério tem uma visão errada, o foco está errado e tal. Então, baseado aí nas experiências que você já teve desse período aí que você tem atuado nesse ministério, como que você pode aconselhar essas pessoas aí para que elas tenham o foco correto e não foca somente na questão do montar a coreografia e apresentar a dança, mas de também ali ter o relacionamento discipulador para formar o caráter de Cristo nos seus liderados. Sim, isso é a parte principal, assim, né? Porque a gente, por exemplo, hoje eu posso dizer que eu tenho discípulos, né? Que continuaram. Eu saí desses lugares e eles continuaram, né? Porque a gente precisa ensiná-los o que é a dança no reino de Deus. Como eu disse, a dança é uma expressão corporal e é uma expressão da palavra de Deus. Então, assim, os nossos discipulados normalmente podem acontecer primeiro com o relacionamento, né? A famosa mesa, a pessoa participar da sua casa, da sua vida, do dia a dia, para você ensiná-la, convida primeiramente, e também com estudos. A gente, hoje, no momento que eu estou hoje, eu estava ajudando uma igreja onde a gente fez um cronograma de estudo de alguns livros, tanto os livros escritos por autores de dança cristã, quanto os livros mesmo contidos dentro da Bíblia, né? Então, a gente faz esse estudo, tem provinha, precisa apresentar, né, no dia para fazer a prova, para dar condição para ele. Não é que, se ele não fizer a prova, ele não dança, mas é para a gente estar aprendendo e crescendo cada vez mais. São desafios que o Ministério de Dança precisa ter. Momento de oração, parar para ter comunhão. A gente tinha um momento lá onde as meninas, hoje é o dia do lanche, vamos levar o lanche, vamos sentar. Aí elas comiam, conversavam. Aí eu peguei e falei para a líder, falei, posso dar um conselho? Conversa, come, mas precisa ter um motivo especial do Senhor. Então, vocês estão conversando, é um momento de oração, então, junta o útil ao agradável. Né? Então, vamos ter um momento de oração hoje com essa comunhão, não é simplesmente só conversar. Outra coisa importante é na montagem de figurino. Montagem de figurino é muito santificação, porque é uma briga danada no grupo de dança, porque cada uma quer uma cor, cada uma quer um jeito, e não é assim que acontece. Tem significado a cor da sua roupa, tem que ter motivo aquele movimento que a roupa traz. Então, isso só acontece com maturidade. Como que eu sei que as cores? Por que saber das cores? Isso é discipulado. Senta e vai entender quais são as cores, os significados bíblicos, igual o Nairo brincou comigo no começo, né, do fogo, né, e tal, né, o fogo, purificação, é Espírito Santo, total, não tem outro significado, tem vários, mas esse é o mais forte, né, os motivos por quê, então só aprende quando você faz um discipulado, quando você tem ensino, isso precisa acontecer. Por exemplo, o Ministério de Louvor tem ensaio uma vez na semana. Então, outro dia a gente precisa sentar para o discipulado. A dança é do mesmo jeito. Um dia vai ensaiar, vai ficar lá, vai morrer, vai quebrar a unha, vai ralar tudo. Mas o outro dia tem discipulado. Não temos tempo. Então, a gente vai ter a primeira parte de discipulado e a última parte de ensaio. A gente reduz o tempo. Precisa. E relacionamento. O líder da dança, ele precisa estar acompanhando o tempo inteiro os seus liderados. E é caminhar mesmo. Eu passei uma situação uma vez, onde nós éramos jovens, e uma das meninas que ela morava só, ela tinha, né, os seus parentes muito longe, e ela deu uma deslizada. Ela acabou engravidando, e foi assim um conflito um pouquinho
né, difícil naquela época. E aí, se eu não tivesse proximidade dela, ela tinha saído da dança, ela tinha saído da igreja, ela tinha sido esculachada, e aí a gente sentou, vamos lá para casa, vamos chorar junto, vou para casa dela, vamos chorar junto, vamos entender o que esse processo aconteceu, como resolver esse processo. Esses dias ela até me mandou mensagem, estamos já há 7 anos casados, com um filho maravilhoso e Deus nos abençoando. Então, é para edificação de vidas. Então, eu acredito muito nisso. O relacionamento, o discipulado é a base principal do Ministério de Dança Crescer. E a peneira, sim, aquele que não quer ser discipulado, ele precisa dar licença, porque senão ele vai atrapalhar o reino, sim. Quando você insiste, você luta com aquela pessoa não quer nada com nada, não tem como você simplesmente fechar os olhos e disfarçar que nada está acontecendo. Você precisa entrar em contato com seus pastores, precisa conversar com o ministro de música, para fazer uma junta forte e dizer, meu irmão, ou você cresce, ou você vai ficar para trás. Porque o reino precisa de seres fortes, de exército para trabalhar com o Senhor. Tá na liderança não é fácil. A gente precisa ter pulso, às vezes até doloroso, né? Eu lembro quando a gente fazia as provinhas quando eu era mais nova e tirava nota baixa. Ficava sem dançar. A gente chorava, mas eu aprendi que aquilo era importante para mim. Não era a nota da prova, mas era o tempo que eu tinha de devocional com o Senhor, de ler a palavra, de entender aquilo. Então, assim, a minha mensagem para os líderes de música, de dança, de música também, né? Mas de dança é: tenha um relacionamento próximo com aqueles que você tem liderado. Seja discipulador mesmo. Caminhe como Jesus caminhou com seus discípulos, ensinando com vida e com a palavra de Deus o tempo inteiro. Muito legal. Mais alguma coisa aí? Você quer mais? Não, hashtag não colocar a Fernandinha na fogueira. Não. Nós precisamos fazer uma segunda parte, porque aí o pessoal já viu, né? Já conheceu, já sabe quem é, como é, e agora vai mandar as perguntas. Já pode sabatinar. Já pode sabatinar a Fernandinha. E eu me coloco à disposição, né? Também, tanto pelo Nairon, né? Pelo ministério deles, por qualquer via, de sentar para conversar, ou então para poder levar. Eu não carrego a bandeira da minha igreja para ter flâmula linda, não. Eu levo ao reino, é Jesus. Então, se a sua igreja está precisando de ajuda nesse ponto do Ministério de Dança, eu estou à disposição para conversar, para ensinar, para aprender também, porque tem muitos ministérios maravilhosos em Goiânia que podem ajudar cada vez mais. Técnica é fundamental, mas a nossa pedra é Jesus. Não tem como. Então, a gente precisa muito disso. E o Myron tem meu contato, vocês agora aí também já podem me seguir, aí pode ficar tranquilo, pode chamar. Legal, deixa eu ver aqui. Vamos marcar a Fernandinha aí, para que depois, quem quiser ter contato com ela possa encontrar. No Facebook você também está com Nanda? Fernanda Garcia. Não, Fernanda Garcia, tá diferente. É porque o Face é mais antigo, eu não arrumei. A gente vai colocar aqui depois o pessoal, deixar nos comentários aqui o contato da Fernanda, tá bom? Que aí o pessoal pode chamar direto. Ok? Muito bom. Mais alguma coisa que você queira deixar aí para o pessoal aproveitar essa oportunidade? Suas últimas palavras. Eu queria só fazer um pedido para os nossos pastores que nos assistem. Pastores, abram seus corações para ouvir, pelo menos, a voz das pessoas que trabalham com a dança. Exponham, sim, seus medos, seus anseios. Coloquem para eles o que são os critérios que a sua igreja tem, sim, se baseado. Mas escute.
porque a dança é uma adoração incrível, que muitas pessoas precisam dela para poder chegar mais pertinho de Deus. Assim como o louvor, assim como a palavra, né? A leitura e tudo, a oração, faz parte do nosso contexto, sim. A dança é algo celestial, sim. Então, assim, dê uma oportunidade. Assim como eu tenho a experiência de ter começado nos critérios da igreja, muitas pessoas podem ser obedientes também e começar dessa forma, entendendo os processos de mudança da igreja, entendendo a aceitação e ficando felizes e livres em adorar ao Senhor. Né? Não tenham medo. Eu passei muito tempo cantando e sentindo muito mal, porque eu sempre quis dançar. Então, existem pessoas assim, o teatro também dê muito valor. Então, assim, pelo menos escute os pedidos das pessoas e ensine, dê oportunidade. Tem ministérios que podem ajudar, auxiliar a vocês a chegar num senso, né, crítico comum ali da igreja para fazer um trabalho excepcional. E não duvide do poder do Espírito Santo. Amém. Amém. O pessoal do Instagram já está acabando. Se encerrar, beijo para vocês. Obrigado. Beijo, Fernandinha, obrigada. obrigada por nos atender. Esperamos ter outros momentos Com para falar certeza. mais sobre a dança, que é um campo bastante vasto. E a vocês também que nos assistiram, Deus abençoe vocês. E semana que vem, sexta-feira, dia 30, nós teremos a próxima live com o pastor Paulo Davi, da PIB de Curitiba. Nós vamos falar sobre as artes, o uso das artes na igreja. Live especial comemorando os nossos 16 anos de ministério. Fica o convite aí para todo mundo, tá bom? Compartilha. Obrigada para quem está entrando agora. Vai ficar gravado, tá? E depois você pode assistir. Tá? Beijo. Deus abençoe vocês. Beijo. Pessoal do Face também, Deus abençoe vocês. Fernandinha, mais uma vez, obrigado. Deus te abençoe. Ela me mandou uma mensagem ontem, gente, que quase que eu capotei para trás quando eu li. Ela, olha, eu tive que fazer uma viagem aqui para São Paulo, porque um tio meu faleceu, eu estava devendo essa viagem para minha mãe e tal, e a gente está em São Paulo, e o meu pai do céu. Então a Fernandinha mora em Goiânia, mas ela está falando de São Paulo, está em Barretos, né? Eu estou em Barretos. Estava falando de Barretos com a gente e estava com medo da internet não segurar lá, né? Mas deu tudo certo, graças a Deus. Deu muito tudo obrigado certo. E Deus traga vocês de volta a Goiânia em paz. Tá bom? Amém. Amém. Abração. Obrigada. Nada. Deus abençoe o ministério de vocês. 16 anos de muitos que virão ainda. Amém, amém. Amém. Obrigadão. Deus Obrigada. abençoe. Beijo. Tchau. Tchau.